Olá a todos, este é o canal Revelar e vamos direto ao assunto porque há muitas matérias aqui para eu tratar com vocês. E vamos começar pegando pesado. Eu duvido que a maioria de vocês tenha sequer cogitado a hipótese de que em algum momento o seu fone de ouvido pudesse ser utilizado para monitorar os seus pensamentos. Mas é o que a nova patente do Apple iPods poderia fazer, monitorar as ondas cerebrais e outros sinais biológicos do usuário. Isso aqui está no site TechGoing. De acordo com a última lista publicada pelo Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos, a Apple obteve uma patente de design relacionada ao AirPods que pode monitorar eletroencefalograma, eletromiografia, eletroculograma e outros sinais biológicos. Então eles vão monitorar o pensamento. Eu já mostrei para vocês aqui vários tipos de equipamentos que estão sendo criados atualmente que servem para monitorar o pensamento das pessoas. Não foi nenhum, nem dois, foram vários os que eu já mostrei para vocês. Isso é comprovado cientificamente, não é uma teoria, é algo que já está funcionando. Agora você imagina, você está lá com o seu fone de ouvido, não importa de que marca que seja, né? Isso aqui é apenas um registro de patente, e os seus pensamentos são monitorados. Obviamente que um aparelho desses está conectado com um celular, o celular tem uma capacidade de processamento e envio de dados muito potente, ele envia os dados do seu pensamento para, para qualquer empresa, e essa empresa aí, então começa a lhe oferecer alguns produtos. Isso é algo que pode acontecer de mais inofensivo. Mas aquele filme Minority Report, se não me engano, ele tinha uma capacidade de prever o pré-crime, né? Então ele lia a tendência da pessoa através dos pensamentos dela, através dos comportamentos, da leitura corporal dela, e aí a pessoa era presa antes de sequer cometer qualquer tipo de crime ou contravenção. Nós estamos chegando perto disso, né? Se você pensar errado, você já não pode mais falar muita coisa. Hoje já é proibido, vocês sabem, não vamos disfarçar, essa é a verdade. A censura está correndo no mundo inteiro. Imagine você não podendo falar, mas agora não podendo mais nem pensar o que você quiser. Você não pode ter sonhos mais daqui a pouco, né? Daqui a pouco os seus sonhos vão ser monitorados também. E isso eu ainda acho que é o de mais inofensivo, porque se um equipamento desses pode captar as suas ondas cerebrais, nada impede que ele envie também ondas cerebrais para você. Ora, se ele consegue decodificar o seu pensamento através da emanação, da energia que sai do cérebro, evidentemente que ele pode produzir uma energia em sentido contrário e começar a inculcar pensamentos em você. Se um fone de ouvido pode fazer isso porque está muito próximo, imagine um que estiver dentro do seu cérebro, como um Neuralink da vida, vai poder fazer de uma maneira ainda mais potente. É como, quem sabe, talvez já esteja acontecendo hoje através de ondas como a de certos tipos de antenas que tem por aí. Óbvio que não com tanta eficiência, porque estão mais longe do seu cérebro, mas, enfim, não impede que esteja acontecendo. E é isso aí, pessoal, é aquilo que a gente vinha falando, é aquilo que há muito tempo atrás, às vezes eu peco por falar muito antes das coisas serem comprováveis, e aí muita gente deixa de acompanhar o canal, não acredita, fica fazendo gracinha. Mas agora tem aí a comprovação, mais uma, Eu trouxe várias, mas a gente já fala disso aqui há mais de 10 anos. Então as coisas estão se concretizando agora diante até dos olhos dos mais céticos, que na época eu sempre chamei de ignorantes, mas agora eu posso chamar de ignorantes com propriedade, com provas. Mas vamos adiante aqui. Sempre eu faço um pouquinho dessa observação porque eu sofri muito no passado, pessoal. Muitas críticas aqui quando eu fazia os meus avisos e infelizmente isso adiantou para pouca gente. A maioria ignorou e está aí. Está aí agora a repressão fortíssima em cima de todos. Os humanos têm uma terceira dentição. Novo medicamento pode ajudá-los a crescer. Isso aqui é uma matéria recentíssima, agora de setembro. Obviamente, aquilo também que nós já falamos, que é a utilização aí de células-tronco. Imagine, você não teve aí um cuidado muito adequado com a sua dentição quando era criança,
teve alguma perda de alguns dentes, ou alguns acabaram cariados, e agora então basta que você utilize esse medicamento aí, né? E aí você pode ter uma terceira dentição. Então o juízo, aquilo como acontece com o dente do juízo, que ele vem mais tarde, né? Pode agora acontecer com outros dentes também, né? Então nós trocarmos a dentição. Como sempre, tudo tem um lado bom e um lado ruim. Aparentemente é algo muito bom. Poxa, que legal, né? Então a pessoa que teve aí um problema de dentição, ela pode trocar, né? E ter um dente novo e original, né? Mas vocês imaginem, primeiro, se isso aí começar a dar errado. Eles usam até o exemplo aqui do tubarão. Digamos que isso comece a dar errado e ao invés de nascer um dente, comece a nascer vários, né? No local de um. Isso acontece, tá, pessoal? Tem pessoas que têm algum determinado tipo de problema que o céu da boca dela é cheio de dentes. Não sei se vocês sabiam disso. Até esqueci de buscar imagens, podia ter trazido para vocês, mas se vocês procurarem, vocês vão encontrar. Então são pessoas que têm algum tipo de genética que faz nascer muito mais dente do que o normal na boca dela. Então isso é a primeira coisa que pode dar errado. Mas a outra situação é que daqui a pouco esses dentes cultivados aí podem começar a ser misturados com células de outras pessoas, né? Então você vai ter um DNA estranho dentro do seu, ou até com células de outro tipo de animal. Então é o transhumanismo, é aquilo que a gente vem falando há muito tempo. Isso aqui está ainda em ensaio clínico, né? Eles anunciaram isso para 2024, que por sua vez eles esperam ter pronto para uso geral em 2030. Aliás, essa data aqui, né, é bem simbólica, né? Muita coisa está conectada com essa data. Então é só para trazer mais uma prova aí de que o transhumanismo já está aí, já está avançando de forma acelerada e vai chegar, pessoal. Vai chegar aí a proposta para que as pessoas se transhumanizem, é algo bem palpável já, né, diante dos olhos de todos. Lá na comunidade fechada a gente explica o que há por trás disso aí, toda a questão espiritual, política, econômica, tudo que, né, o que essa classe dominante tem planejado. Isso é muito mais grave do que as pessoas pensam. Isso vai desumanizar. O transhumanismo é isso, é a desumanização, é a bestialização das pessoas. Vamos adiante. Cientistas criam um modelo de embrião humano sem usar esperma ou óvulo. Então, né, o que é? Criar o ser humano de incubadeira, né? Muitos filmes de ficção científica distópicos nos mostraram o que é essa ideia. Aliás, esses filmes de ficção científica nada mais são do que, como é que chama? Programação preditiva. Eles estão antecipando aquilo que pode acontecer, ou que eles já têm programado para acontecer, e aí nós vamos ver replicantes, né? O que eram os replicantes? Eram seres criados também quase como que numa espécie de incubadora e geneticamente programados para viver apenas 5 anos. Eram criados para ser escravos por um determinado período, mas não ter direitos como cidadãos, né, da época. Então eles trabalhavam e quando eles começavam a criar consciência do mundo em que eles estavam, a vida deles findava. Na verdade, a maioria das pessoas começa a criar uma consciência mais real do mundo que as cerca a partir dos 30 anos. Né? Até os 30, as pessoas ainda... A maioria, né? Não são todas, né? Mas uma boa parte das pessoas ainda tem muitas ilusões e se perde em muitas ideologias e muitas bobagens, e a maioria amadurece lá com os 30. Eu já não sei mais nem se a maioria amadurece, porque muitos aí estão com 50, 60 anos e tem um comportamento bem infantilizado, né? Mas enfim, isso também não tem nada a ver. O que importa aqui é, mais uma vez, transhumanismo avançando. E vamos adiante. A ananás flamingo está a voar das prateleiras, o que torna a fruta cor-de-rosa. Modificação genética. Um pigmento-chave encontrado no tomate e na melancia é o responsável pela criação do Pink Glow, o abacaxi cor-de-rosa, geneticamente modificado e desenvolvido ao longo de 16 anos. A empresa Del Monte Foods conseguiu criar e lançar com sucesso o abacaxi cor-de-rosa, denominado Pink Glow, que tem sido varrido das prateleiras e recebido muita atenção do mercado, nem sempre com as melhores intenções. Então você veja aí que o fruto é cultivado exclusivamente na Costa Rica, mas já se espalhou por mercados do Catar, Arábia Saudita e até Canadá e Estados Unidos. Daqui a pouco essa porcaria está aqui no Brasil, né? Então
o que acontece? As pessoas vão, inconsequentemente, na minha opinião, se alimentando dessas coisas geneticamente modificadas, e cada vez mais tem isso aí, né? Principalmente em produtos industrializados. Muitas vezes a gente nem sabe que está consumindo essa porcaria de geneticamente modificado, e é algo muito recente. As pessoas não param para pensar o que você colocar algo geneticamente modificado pode fazer na sua própria genética. Nós somos o que comemos, não tem essa frase? Então, se nós, ao longo de milênios, comemos algo que era natural, estava na natureza, de acordo com a nossa natureza também, porque nós somos feitos desse mesmo material, né, que compõe o restante das químicas de todos os tipos de alimento do mundo, mas se você começa a alterar a química daquilo que você ingere, qual é a consequência disso no corpo? Alguns podem dizer que nenhuma, alguns podem dizer que muitas consequências virão, mas de qualquer maneira, certeza só se tem ao longo da passagem dos anos, e muitos estão inconsequentemente ingerindo isso sem imaginar ou sem saber o que é que pode acontecer. Igual determinadas soluções aí que as pessoas simplesmente vão usando sem pensar nas consequências. Mas é a massa de lemmings, né, como eu tenho costumado falar. Vamos adiante. Olha só, um robô socorrista. Eu não sei porque que o pessoal coloca as imagens deles, então pelo menos narre, porque enfim, acaba que o vídeo fica muito pequeno, até devia ter baixado isso aí. Mas enfim, um robô socorrista que vai e recolhe um corpo humano que já não tem mais a vida. Por que é que eles estão criando esses robôs? Vocês podem imaginar? Eu acho assim que quando raramente acontece, até vou tirar essa imagem aqui. Bom, deixa rodando. Quando raramente acontece de alguém cair no chão, as pessoas ligam para o bombeiro ou para o SAMU aqui no Brasil. Cada país tem aí um tipo de socorro diferente, né? As pessoas vão lá, recolhem adequadamente aquela pessoa e, como um ser humano, ela tem que levar as suas devidas honrarias, né, até nesse momento. O corpo humano ele não deixa de ser um corpo de um ente querido de alguém, né, quando ele está ali no chão. Então tem de ser tratado adequadamente. Agora, quando você coloca uma máquina fazendo isso, o que você supõe? Que eles estão acreditando que no futuro haverá uma quantidade muito grande desses corpos pelo chão e que talvez não haverá pessoas o suficiente para recolher. Será que é isso? Enfim, né? Ninguém cria algo assim por nada, né? Alguma coisa aí eles têm em mente. Agora, por falar em curiosidade, veja essa cena aqui. Chilenos registraram o momento em que as aves da região começaram a ficar agitadas antes do terremoto que atingiu La Serena. Então, exatamente aquilo que a gente tem falado várias vezes para vocês. Olha só, eu não sei se vocês conseguem ver, ela está bem pequeno aqui, mas é aquilo que a gente mostrou para vocês. Os animais pressentem antes. Então, se você tem um cachorro dentro de casa, um gato, eu já nem recomendo que tenha dentro de casa. A gente já falou toda aquela questão parasitária. Mas, enfim, se você tem o animal dentro de casa ou perto de você, e você percebe que ele se agitou de repente, então pode saber aí que ele está pressentindo algo que você não tem a capacidade de pressentir, porque nós não estamos mais tão conectados à natureza quanto os animais estão, né? Então, antes do terremoto, eles tendem a perceber o que está acontecendo. Por falar em terremoto, 4 sismos em um só dia. Isso aqui em Portugal, agora dia 6 de setembro. Devemos estar atentos. Portugal está numa região sismicamente ativa, o que representa um perigo real na nossa vida. Então, nós temos aí muitos amigos em Portugal que nos acompanham, né? Vocês já devem estar sabendo disso. Só que aqui no Brasil também, vez ou outra, tem dado tremor, aqui nunca acontecia, né? Inclusive aqui no município ao lado do Blumenau, Jaraguá também deu, mas tem aparecido em vários lugares do Brasil, Portugal e o mundo. O mundo está tremendo. Por quê? Porque há essas questões planetárias aí, essas questões do Sol, da Lua, tudo isso está interferindo. Nós estamos prestes, aparentemente, não é certeza, mas aparentemente nós estamos prestes a ver o mundo ser sacudido, pessoal.
Não é a primeira vez que isso acontece. Por enquanto são coisas bem de leve, mas ao final de contas aí que servem para nós que estamos atentos, né, como um sinal de alerta, né? Nós que estamos observando tudo isso e mais um pouco, né? E Portugal, né, a desgraça lá não é pouca, né? Tem mais. Metade dos portugueses pode passar fome e frio, diz essa matéria aqui no Zap. Será que é assim mesmo? Eu não estou lá, eu estou me baseando aqui numa matéria de terceiros, né? Mas eu não duvido que a coisa esteja ficando ruim lá, porque tende a ficar ruim no mundo inteiro. Eles dizem que o salário não chega para as despesas básicas, graças ao pessoal do Fica em Casa, né? O lockdown aí causou todo esse desastre econômico que nós estamos vendo. Aquela enxurrada de dinheiro causou inflação, os salários não subiram, agora tudo está caro, o dinheiro está sendo recolhido, vem aí uma grande recessão, desemprego, porque enquanto as pessoas têm emprego, né, eles dizem assim, o salário não chega para as despesas básicas, mas por enquanto ainda há salário. Lá no canal Geopoliticando nós temos falado um pouco agora de economia nos últimos dias e vamos, inclusive no dia de hoje, né, lançar um vídeo lá falando sobre o desemprego em massa que vem aí, inclusive aparentemente para o Brasil, tá, pessoal? Aparentemente não, na minha opinião vem também, isso é a consequência de tudo que aconteceu, né? Então toda essa manipulação aí do mercado, com fechamentos, com juros altos, com impressão de dinheiro, dar com o pau, né? Naquela época a gente falou, vem uma enxurrada e veio o dinheiro, agora vai a enxurrada embora, o tsunami vai levar tudo, está levando. E aí o que está acontecendo em Portugal é só um exemplo, né? Aliás, quem mora em Portugal, se puder confirmar se a coisa está tão complicada assim mesmo, agradeço que faça nos comentários, né? Nós temos muitos amigos aí que acompanham a gente lá de Portugal. Então, dizem eles, o salário de metade dos portugueses empregados não chega para as despesas. Portugal é o terceiro país da Europa com mais trabalhadores em situação precária. A metade dos trabalhadores portugueses atualmente sente que seu salário não cobre as despesas, de acordo com o primeiro Barômetro Europeu sobre Pobreza e Precariedade. O relatório do estudo realizado pela empresa Ipsos referiu que a situação dos trabalhadores europeus é muito preocupante, especialmente em Portugal e na Sérvia. Ter um emprego não significa necessariamente ser capaz de sobreviver financeiramente, escreveu num comunicado o autor do estudo, Etienne, não sei das quantas, sublinhando que essa situação afeta mais de 1/3 dos trabalhadores europeus, então não é só Portugal. O estudo recomendado ouviu 10.000 indivíduos com 18 anos ou mais em 10 países: Alemanha, França, Grécia, Itália, Polônia, Reino Unido, Moldávia, Portugal, Romênia e Sérvia. Além de todos os fatores que eu falei para vocês, existe a questão da produtividade. Quando a mão de obra humana já não produz tanto quanto o maquinário produz, por que é que eu vou manter essa pessoa empregada se eu posso colocar uma máquina? É assim que todos pensam. O agricultor há quanto tempo usa trator porque não compensa mais contratar alguém no cabo da enxada? O cidadão que faz a pizza, há quanto tempo já está usando o forno elétrico porque não compensa mais construir um forno a lenha? E daí por diante, né? Claro que o gosto é outro, mas nós estamos falando aqui do que está acontecendo na prática. Tudo está se mecanizando, né? Então a mão de obra humana ela vai se tornando menos produtiva do que a mão de obra das máquinas. Aliás, falando em pizza, existe uma máquina, já mostrei para vocês aqui, que ela faz todo o processo. Ela mistura o trigo, ela bate a massa, ela espalha a massa, depois ela faz a cobertura da pizza, pega a pizza, bota no forno e identifica quando essa pizza está pronta, retira a pizza, corta em fatias, encaixota e joga para fora. Tudo isso na frente dos olhos de qualquer um que vá lá na pizzaria comprar. Então a máquina faz tudo. Você coloca o cartão de crédito e espera a pizza ficar pronta. Então a situação é essa, né, pessoal? Aí a mão de obra vai desvalorizando. Mas, né, aqueles que queriam tudo de graça durante o período do flagelo empurraram a tecnocracia para ela vir de repente, né? A mecanização aconteceu num salto, o e-commerce saltou também naquela época ali, está aumentando, né? Cada vez mais as lojinhas de bairro estão sendo prejudicadas pelos e-commerces da vida, sejam eles internacionais ou nacionais. E os nacionais ainda sofrem, né, por causa da tributação que os internacionais não pagam tanto, né? Mesmo com esse 92% que vem em cima da Shopee aí, os
e-commerces nacionais estão sendo prejudicados, por isso eu acho que vem mais tributo em cima dos internacionais, a sua lojinha vai ficar mais cara da internet. Mas enfim, as pessoas comuns vão sendo prejudicadas e quem tem os chamados meios de produção, esses vão faturando alto. E só que os meios de produção mudaram totalmente. E aí a classe mais pobre, que deveria ser aquela que tinha de ter de se preocupar com isso, é aquela que mais empurra para isso acontecer, colocando no poder pessoas que favorecem os metacapitalistas. A burrice é generalizada, não há o que fazer e nós somos muito poucos para alertar. Mas o meu trabalho formiguinha eu vou fazendo. Esse é o vídeo de hoje, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.